Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Partindo desta premissa riquíssima e que podia ter, e é uma premissa cheia de conflitos, todo o tipo de conflitos, internos, externos, históricos, biográficos, até do cenário histórico e por aí fora, é um filme que, a meu ver, é completamente plano. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso circo rock and roll na telefonia, com estas estrelas dos microfones, Bruno Vieira Amaral, Pedro Buxeri Mendes e, na ausência da Maria Ramos Silva, mais uma vez contamos com a ilustre presença da Joana Stiquini Vilela. Obrigado, Joana, por teres vindo aqui mais uma vez beber a bica. Esta semana reunimos aqui o gangue para falarmos de Bruce Springsteen. Trazemos o Boss para a conversa porque está finalmente nas salas de cinema portuguesas o filme Deliver Me From Nowhere, de Scott Cooper, que conta uma história particular de Bruce Springsteen, a história que rodeou o álbum Nebraska, editado em 1982, que na altura foi uma mudança radical no som que vinha dando sucesso a Springsteen, som que depois haveria de retomar em 84 com o disco Born in the USA, talvez algumas pessoas conheçam. Ora, nós fomos ver o filme, não fomos quase todos, mas fomos muitos, e vamos começar... 75%. 75%, é uma boa porcentagem, nada mal. Vamos começar pela Joana Stiquini Vilela, que estava sentada ali numa fila central da sala de cinema. Joana, vou começar por uma pergunta complexa, elaborada, profunda, filosófica, que é: o que é que achaste do filme? Achei que é uma pena. Citação. Pronto, está despachado. Joana, Next. 2 pontos, abre aspas. É uma Next. pena. Vamos em frente. Vamos ver. Vamos. Estamos a falar da Boss, Uhum. estamos a falar do homem que dá tudo em palco, estamos a falar da estrela americana que, mesmo para quem não acompanha ou acompanhou de perto a carreira, tem pelo menos 2 super êxitos que mexem com qualquer pessoa até... Mexem literalmente. Mexem a todos os níveis. Já agora, quais são esses sucessos? Então, o Born to Run e o Born in the USA, que são muito importantes também para esta narrativa. E quer dizer, e mesmo não sabendo nada sobre o filme, eu faço este exercício, imagino que vocês também façam, não é? Nós estamos a falar dos filmes e temos que dar um bocadinho mais de conhecimento das coisas, porque estudamos, mas pomos-nos no lugar das pessoas... Estudámos pouco, sim, força. Fala por ti. Claro. Pomos-nos no lugar da pessoa que vai ao cinema sem saber nada, não é? E, portanto, eu sem saber nada, partiria com estas premissas. Sim. E chegando lá, eu não devia dizer isto, mas eu faço isto Não, muitas mas vezes, é dizer coisas que não devia. Claro. E o filme tem 2 horas, e eu estou a frisar isto não só porque é importante, mas porque eu vou-me arrepender de dizer isto, mas pronto, mas aí a 4/5 do filme eu passei pelas brasas e eram 11 da manhã. Mais culpa do filme ou culpa tua? Pois, isso tem a ver com a tua vida. É isso. Eu sou uma pessoa que adormece nos filmes, mas à noite, normalmente. De manhã Não antes do almoço. Não antes do almoço. Mas também intrigada com isso, será que estou com algum problema? Mas não foi o adormecer, foi aquele... É aquele... Estás ali naquela... Começaste a dar umas cabeçadas. Os olhos começam a fechar. Mas depois pensei assim, peraí. Para começar pensei, mas por que razão se faz um filme sobre este filme? Sobre este momento, aliás, Sim. que não é nítido no filme. Na minha opinião, e isso lá está, Claro. um ponto contra o filme. Quem é este Bruce Springsteen que eu não estou bem a reconhecer aqui? Também podia ser interessante, e é interessante. E por que razão é que eu adormeci, não é? São tudo perguntas muito válidas. Eu vou poupar-vos aos detalhes do WebMD, mas que é uma página sobre medicina, mas e sem falar muito dos aspectos biográficos ou do disco, se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente, mas isto parte de uma premissa
que é, como tu disseste, o Springsteen tem, e eu falei também destes dois grandes êxitos, que são 2 álbuns que o lançam completamente para o estrelato, e no meio faz um disco, um álbum completamente fora. E é sobre esse álbum e por que razão é que ele faz aquilo, e aquilo está intimamente relacionado com a vida dele, com os dramas deles, com os conflitos dele. E o filme, partindo desta premissa riquíssima e que podia ter, e é uma premissa cheia de conflitos, todo o tipo de conflitos, internos, externos, históricos, biográficos, até do cenário histórico e por aí fora, é um filme que, a meu ver, é completamente plano. É um filme em que há uma sucessão de acontecimentos, alguns nem se percebe bem que lá estão, outros são completamente explicados. Há uma premissa da narrativa que é não mostres, não digas, mostra, e ali eles não mostram, mas dizem. Fazem o contrário. Olha, sabes que ele era, como é que se diz, bullied, sim. maltratado no liceu. Pronto, olha, obrigada. Fica pouco espaço para a interpretação de quem vê, não é? E por outro lado, falta muito ao nível de tu ficas a achar que ele é filho único. Há ali aquele universo riquíssimo familiar que são umas fotos que passam, não são fotos, mas parecem umas imagens. É muito plano. É muito, se nós quisermos, ele que é um homem tão analógico e um símbolo tão a todos os níveis, não é? O tipo que transpira por todos os poros, que aquilo sim. E aquele filme é completamente devia haver mais transpiração no filme. Eu acho que sim. Mais transpiração e menos... Então, mas deixa-me... Diz. E só dizer, se quisermos, é um bocadinho esta ideia hoje em dia nós ouvimos a música e até um contraponto ao filme, ao livro, ao disco, e podemos voltar lá. O disco é profundamente analógico, mas nós ouvimos num formato digital em que está tudo comprimido. E este é o filme profundamente em que temos uma sucessão de acontecimentos sem tensão, sem conflito. Não sentes nada. E devias sentir imenso. Eu só senti mesmo no momento em que começas a ouvir os primeiros acordes do Born to Run. Logo no início, não estou a estragar nada. E ali foi tipo, uau! E depois de repente, pronto, é isto. E há personagens que não se percebem bem porque é que estão lá. É assim meio, desculpem. Bruno Vera Amaral, também estavas na mesma fila central da sala de cinema. Que expectativas é que levavas quando entraste e o que é que trouxeste? Quando o filme acabou? Deixa-me dizer o que é que eu deixei lá na sala de cinema. Deixei 2 horas da minha vida, deixei a minha alma. Nossa! Não, aquilo foi uma experiência extra-corpórea, porque a certa altura fui-me embora. Foste como cinéfilo, deixei lá o meu corpo. Foste como fã de Springsteen, que também és. Sou fã também, acho que somos todos um bocadinho fãs do Springsteen. O Pedro é mais ou menos, a gente já lá vai. Já vamos aí. Mas aqui há coisa de 9 anos, quando saiu a autobiografia dele. Sim. Escrevi um texto para o Observador, deve estar recordado disso. Não extraordinariamente bem editado. É muito bom, muito bom. O trabalho de edição é notável. Claro. E, claro, a autobiografia é muito mais interessante do que este filme dá a entender. Ainda que fala apenas aqui deste período da vida do Springsteen, da vida artística e pessoal, mas centrado neste período artístico. Aquela cena inicial em flashback é tirada diretamente do livro, aquela coisa do bar e tal, e do pai no bar. Sim, e ele... Este filme é inspirado num livro... outro livro, não é? Num outro livro que trata, ou se centra mais neste período e na produção e na composição do Nebraska. Enquanto naquele filme do Bob Dylan que falámos aqui, com o Timothée Chalamet, do ano passado, sim, havia uma tensão, e a Joana falava da ausência de tensão neste filme, uma tensão quase intrínseca àquilo que se estava a contar, que é aquela transformação do Dylan, do estilo do Dylan e das repercussões culturais. Sim, quando ele vai de acústico para elétrico. Exatamente. Aqui é o contrário. Pois é, aqui ele vai de elétrico para acústico, mas também há uma mudança. Só que, para já, não percebes muito bem de onde é que ele vem. Apesar do filme começar... Mas eu senti isso também. Quem era o Bruce Springsteen naquela altura e porque é que esta mudança é tão importante? Porque, claro, depois tu tens ali o conflito com os executivos, não é? Mas também contado de uma forma a despachar muito, até ali um bocadinho caricatural. Claro que os executivos das discográficas queriam sempre
sucessos, Claro. os êxitos. São empresários. E queriam mais do mesmo, porque aquilo estava a funcionar bem, mas não há uma verdadeira tensão, há um antagonista. Mesmo que o antagonista, como no caso do Dylan, pudesse ser a sociedade que exigia uma determinada coisa e ele não queria dar mais disso. E isso não se sente Eu muito. fiquei a pensar se o antagonista não é ele próprio, mas até que ponto isso está conseguido. Pois, é que esses dilemas interiores são, se calhar, mais difíceis, mais fáceis de explicar num livro do que propriamente depois de mostrar em imagem, porque um filme tem que contar uma história visualmente. E aquilo que se sente aqui é uma falta de ideias para contar esta história visualmente. E também da dificuldade que é transpor para cinema o que são essencialmente dilemas interiores, e depois já podemos falar disso, também a questão da inspiração, da composição, de como é que um artista faz o seu trabalho, de captar esses momentos. Isso é muito difícil de captar visualmente sem cair em clichês já muito batidos, de uma certa angústia quase física, de estar ali sozinho e angustiado e até deprimido, e tudo isso o filme pega nesses clichês e serve-os, que uma pessoa pergunta, mas qual foi a verdadeira motivação para fazer o filme? E a mim parece-me que estes filmes apontam muito. A Joana falava da questão de quem não sabe quem era o Bruce Springsteen. Pois, mas estes filmes, se calhar, são feitos para quem sabe, e a pensar precisamente nesse tipo de público que já conhece, e na esperança de que os fãs do Bruce Springsteen vão todos ver o filme. Eu não sei se vão ter bons resultados nisso. Mas o filme é autorizado, não é? Certo? Não só autorizado, como ele colaborou na... Não sei até que ponto ele foi uma espécie de consultor, não é? Sim, ele foi fotografado na rodagem do filme. Ele tinha uma cadeira com o nome dele. Portanto, é de supor, enfim, eu não vi o filme, mas é de supor que faça parte de um plano pós-vida, não é? Ou seja, deixar a sua legacy, ou deixar ou construir a sua legacy. E agora também, olha, Bruce, queremos fazer um filme a teu respeito. Ok, então vou pensar nisso. Um plano, se calhar, ainda até mais próximo, que vai sair agora, as tais gravações de Nebraska que nunca foram editadas com a banda e que depois foram deitadas fora. Independentemente disso, porque o Springsteen já tem dinheiro mais do que suficiente. Sim, claro. Para não ter que não precisa deste tipo de lógicas comerciais. Claro. Pronto, ou seja, eu acho que ele quer, e tem toda a legitimidade e até o direito de, portanto, está a tentar construir o seu futuro a seguir a desaparecer, porque ele, apesar de tudo, tem 76 anos, é pouco mais novo que a minha mãe. Não consigo imaginar a minha mãe no palco. Olha, cá está. Mas, a imagem que faltava. Com o Steve Van Zandt. Mas pronto. Mas a carreira do Springsteen é uma carreira de ocupar, creio eu, espaços que estão vazios. Ele começa naquela América que depois, da América do Vietnã, ali, o Vietnã ainda está a decorrer, não é? Eu acho que ele começa em 71, uma coisa assim. E depois vai por uma América em que havia enormes filas para abastecer o carro, porque se dá a crise do petróleo, não é? Nova Iorque, no final dos anos 70, era uma cidade criminosa, parecia Gotham, não é? Estava na falência. Isso, e crimes por todo lado, e droga, e não sei o quê. E o Springsteen vai no fundo, construir uma carreira. Isto parece, enfim, vou tentar dizer isto de uma forma... Constrói uma carreira numa espécie de América destroçada, sendo que ele beneficia com isso. Portanto, ele no fundo, é um tipo que está no ferro velho, é como o tipo que está no ferro velho e vai apanhando aqui os destroços. É tudo bastante bem construído. Basta ver que toda a gente fala hoje de fake news, não é? E de inteligência artificial e tudo muito assustado e não sei o quê. Mas eu nunca vi ninguém assustado pelo facto dele, naquele teledisco do Born in USA, aquela miúda gira, morena, que salta para o palco a dançar, não é? No Dancing in the Dark. Sim. Que é Courtney Cox. Isso é fake, não é? Mas não vemos ninguém assustado com essas fake news de 1984. Mas vemos, pronto, é só ficar aqui a nota. Mas eu durante anos pensava que aquilo era verdadeiro, não é? Não sei se vocês achavam ou não. Mas foste enganado. Eu tinha 14 anos quando vi o teledisco. Enganou-te. Eu pensava que ele estava mesmo, estavam a filmar
tipo, tiveram sorte, estavam a filmar um teledisco. E aos 14 anos, ficaste fã? E saiu uma miúda gira do palco, do público para dançar. Não, deixa-me só reforçar isso, já te respondo. Deixa-me só reforçar isso. Ou seja, na carreira de Springsteen e de muitos outros, obviamente, há um nível de pensamento e de preparação que nós às vezes depois quando os vemos assim a transpirar e com camisas sem mangas, não é? Assim, sem... Por acaso nunca tirei mangas a uma camisa para usar assim. Mas ele tem, Olha, eu já bíceps, bons braços, Mas não por essa razão. se bem que o ator tem mais músculo ainda. Espera, ou seja, o Springsteen é sempre... Espera, Tiago. É o rocker relutante, não é? Assim, que chatice, ter que fazer discos e gravar. Como se aquilo acontecesse tudo... Assim, que chatice, ter que ganhar milhões e milhões de dólares. E ao mesmo tempo manter a aura meio operária, working class. Mas eu gosto dessa voz, gosto disso. É a voz do Springsteen. E não é? Se tivéssemos dobragens em Portugal, o Pedro... Eu nunca fui muito fã do Bruce Springsteen, deste Heartland Rock, nunca fui, eu gostava mais de outras coisas. E depois achei graça quando... Outras coisas. achei graça quando o vi no Tunnel of Love com aquelas gravatas. Sim. Pronto, e pensei, o gajo afinal não veste só ganga. Espera aí, deixa-me dar uma hipótese. Assim, não. Mas vi-o ao vivo e de facto é extraordinário para impressionante, não é? E os concertos têm para aí 6 horas ou 6 não, mas 12, mas às vezes chegam perto das 4. A tua pergunta no alinhamento era sobre Jeremy Allen White, e isto parece propósito, porque eu estou a ver a série Shameless, que revelou este ator. Antes de The Bear, sim. E depois, enfim, graças à natureza com a qual eu fui abençoado, eu tenho mesmo que ver todas as temporadas, que eu acho que são 11. Sim. Eu estava a par dessa quantidade. Vou para aí na oitava. E estás a gostar? Sim, podemos falar disso. Convidam para almoçar, eu posso ser mais detalhado, mas este Jeremy Allen White na série chama-se é loiro, mas ele tem a fisicalidade que eu vejo também em Bruce Springsteen, o Bruce Springsteen é muito físico, não é? Tanto que ele antes do Born in USA foi fazer foi fazer treino de ginásio para ficar fisicamente apto. Pensei que ele tivesse ido para uma fábrica. Desilusão. Tu e os fãs. Eu também pensei que a miúda era verdadeira, mas parece-me um ótimo casting. Parece-me um excelente. Não vi o filme, não é? Mas vi o trailer. Parece-me excelente. Parece-me o miúdo. Será que ainda vais ver o filme depois destes camaradas terem feito estes comentários? Há 2, 3 personagens na série Shameless com as quais eu me envolvi, digamos assim, e sem dúvida nenhuma que a personagem que ele faz, que é o Lip, é uma dessas. Joana, vamos provavelmente continuar este tópico na segunda parte, mas queria começar já a perguntar-te se, ainda sobre Jeremy Allen White, se reconheceste nele Bruce Springsteen, se te pareceu uma boa escolha, porque há a questão de, antes de ver o filme, sim senhor, parece uma boa escolha, mas e depois de ver o filme, foi uma boa escolha? Eu vou aproveitar esta pergunta para discordar do Pedro. Para discordar do Pedro, que é sempre bom e não tinha tido a oportunidade ainda. Eu não sei se é uma questão de Pantone. E para onde é que isto vai? Há ali, mas falaste da fisicalidade. Ainda assim, mesmo sendo o Jeremy Allen White um tipo muito bombado, e eu não senti aquela rudeza mais natural do Springsteen. Aquela que não é se calhar tão natural, não é? Mas que reconhecemos como natural. Eu tenho sentido um grande preconceito de classe ao longo desta intervenção do Pedro em relação ao facto de uma pessoa da classe trabalhadora poder ganhar dinheiro e continuar a falar da classe trabalhadora. Acho curioso e podia ser outro tema. O não sonho é? americano. Tu de repente tu tornas-te uma grande estrela e a partir daí vais começar a falar dos teus milhões, não sei, como se pudesses apagar todo o teu passado. Temos que ir destes sábados para os restauradores falar sobre isso.
Para os Nós, restauradores. sim, com umas bandeiras. Pensava que Tiago, era, pensava pensava que era, Deixa estar. pensava que era para aqueles frangos. Há lá uns frangos muito bons. Isso não sei. Uns frangos assados. Sabes que eu é só nos não sei quando, não vou aos frangos. Pois olha, aí tens de ser tu a convidar. Certo. Bom, mas vou só dizer muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu depois percebi, estudei um pouco e percebi que o Bruce Springsteen não só apoiou este filme, ou seja, ele esteve presente, ele abençoou, como o Jeremy Allen White teve aulas de canto, aulas de guitarra, e tudo aquilo que nós ouvimos no filme é de facto cantado por ele. Isso surpreendeu-me muito, porque logo no início eu estou a ouvir o Born to Run e eu estava à espera de ver o Bruce Springsteen aparecer e de repente aparece-me o Jeremy Allen White. Eu digo, peraí, não é este, está errado. Então vamos fazer uma coisa. Espera. Não Espancaram gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. As pessoas a baterem nos carros, de entusiasmo, obviamente. Eu pensei assim, nós vamos morrer aqui todos, né? Quer dizer que esta gente está louca. Episódio 4. Portugal não é Moscovo. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. interrompas o teu raciocínio. Fica só com a parte musical. Nós temos que fazer... Eu não tenho muito mais a dizer. Um curto... Exato. Já vamos ouvir. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Bruno Vieira Amaral, Pedro Buxeri Mendes e esta semana também com a Joana Stichini Vilela, já que a Maria Ramos Silva está ausente por razões de descanso e merecido. Estamos aqui à volta de Bruce Springsteen e não só, a propósito da estreia do filme Deliver Me From Nowhere. Esta semana chega às salas portuguesas. Joana, só para terminar o raciocínio, falávamos de Jeremy Allen White como protagonista no papel de Bruce Springsteen. Estavas a falar da parte vá mais musical, não é? Que ele, aliás, sairá, não sei se um álbum ou algo parecido com as canções que ele gravou. Portanto, vai ser o primeiro registro. Aliás, eu acho que aconteceu isso com o Chalamet também. Sim, a banda sim, sonora sim, tinha as gravações dele. As gravações dele, sim. Não sei se ficou alguma coisa por acrescentar da primeira parte em relação ao desempenho dele. Ia só dizer que fica muito impressionada com essa parte, ou seja, com a entrega técnica de um ator que diz: eu vou encarnar esta personagem que tem uma voz, tem um timbre único, tem um timbre, nem sei se aquilo se pode chamar timbre, aquela forma de cantar único, ou únicos, e vou isto é comum, eles estudam guitarra, pronto, nem que seja para pôr os dedos como deve para ser, saberem fazer acordes, mas é de facto ele a cantar, a interpretar as canções, e isso surpreendeu-me muito, é notável. O próprio Springsteen ficou surpreendido e comentou. Agora, eu não o senti agarrado ao... Eu já não me lembro dele no Shameless. Quer dizer, não vi as 11... Também ainda não vi, não só vi 9. Pronto, mas vi para aí uma, gostei, mas na altura talvez depois não vi opinião, mais. a 11ª. Pode acontecer. Mas viste no The Bear, não é? E viu The Bear, e a dizer, não sinto, estou a ver o protagonista do The Bear, não senti isso, mas também não senti o Springsteen, senti alguém, se calhar também com um tipo perturbado e tal, mas era, que é o que ele deverá representar ali, mas não, para mim, aquele não era o Springsteen. Eu, tirando alguns momentos, o que vi foi exatamente o mesmo tipo do The Bear, a sofrer horrores, com imensos problemas com mas o essa é a imagem que... desculpa, eu não vi o filme, lá está. Mas essa é muito provavelmente o ângulo, para usar uma palavra irritante, sim, claro, que a própria produção e o próprio Springsteen... Sim, não duvido, claro. Insisto, o Bruce Springsteen, que é um artista de enormíssimo valor artístico,
mas cultiva um lado Sim, rebelde, torturado. e luta contra Não, a isso que se injustiça. sabota a si Exato. mesmo. No filme, Aliás, então na ele- relação amorosa, Cultiva isso, não é? Ele tem, eu não posso dar o não que me lixa, tu queres e tal. ele tem não muitas quero canções sobre fazer. fugir, seja do que Sim, for, não é? Exato. Seja de carro ou seja a sim, cavalo. Mas depois é Ao multimilionário, não é? Sim, sim. Bruno Vieira Amaral, estamos oficialmente, e já há algum tempo, na moda dos biopics, não é? Tudo o que tem sido... A verdade é que eu depois fiquei a pensar nisto. É uma tradição antiga. Sim, não é novo, mas porém, eu também acho que há aqui uma coisa de... há uma série de estrelas, eu estou agora a lembrar, Bob Dylan, Elton John, Bruce Springsteen, Freddie Mercury, Freddie até do Mercury. Elvis, que é diferente, não é? Pronto. Foi diferente. alguns deles já morreram, outros ainda não, mas há aquela questão do... Há uma certa geração que quando terminar há um tipo de estrela que já não vai existir mais, não é? Porque o mundo pop funciona de outra maneira. Sim, mas ainda há muitos por explorar. Ainda faltam muitos. Daqui a 40 anos, desculpa, vai haver um da Taylor Swift, de certeza, não é? Ou daqui a... Ou menos, mas parece, da menos. mesma forma que eles venderam a todos os direitos à Apple, não é? Foram vendendo os direitos aqui e ali por 300 e tal milhões, parece que fazer um filme sobre a vida deles agora faz parte do catálogo. Ou seja, não tens os Action Man, não tens o merchandising. Tens um filme. Tens um filme do Elton John, no caso que tu falaste, mas há... Eu não vou dizer que é uma nova tendência, porque lá estava-me a lembrar do La Bamba, por exemplo, nos anos 80, do filme, eu não sei como é que é o título em português, mas é a história do Buddy Holly, que até é de 1977, 78, que até valeu uma nomeação de melhor ator a um ator normalmente secundário, Gary Busey, um daqueles mauzões com aquela cara de mau do cinema norte-americano, exatamente, entra no Point Break. Fala como o Springsteen. Exatamente. E isso é outra coisa, é que normalmente são papéis que dão muito reconhecimento ao ator que os faz e merece. O Val Kilmer ficou para sempre como Jim Morrison. Como o Jim Morrison. Portanto, é algo que não é novo, que agora se tem intensificado, mas tem-se intensificado, eu creio que nesta vertente um pouco de juntar ao catálogo da apresentação do músico ou da banda um filme biográfico. E muitas vezes não se percebe exato aquilo que eu dizia na primeira parte, não se percebe exatamente qual é a motivação dos artistas que estão a fazer aquilo. Tu percebes a motivação, talvez até melhor no caso do filme do Elvis, como é que ele se chama? Do Baz Luhrmann. Por exemplo, o Gus Van Sant, quando realizou aquele filme que é vagamente inspirado nos últimos dias do Kurt Cobain, há ali uma ideia... Last Days, não é? Os Last Days. Há ali uma ideia cinematográfica, pessoal, artística, e o resto parece muitas vezes ser um bocadinho a adaptação. Muito cronológico, não é só? Quadradinhos, é a história ilustrada de Bruce Springsteen, ou a história ilustrada de Bob Dylan, mesmo que não seja sobre a vida toda dele e a carreira toda, mas sobre um momento. E artisticamente parecem-me filmes muito insuficientes. Daí eu dizer que faz mais sentido como mais uma peça do catálogo de apresentação dos músicos do que propriamente como objetos artísticos autónomos que partiram de uma motivação pessoal dos realizadores, e parecem-me ser mais coisas que vêm muito a calhar para os artistas representados. Daí que não seja também de estranhar que o Springsteen e outros estejam envolvidos na produção e acompanhem o processo, como os Queen também estiveram no processo, acompanharam todo o processo de produção do filme do Bohemian Rhapsody, que é um péssimo filme. Aliás, como quase todos os filmes são péssimos, e eu no outro dia estava a rever o filme e até a atuação do Rami Malek ganhou o Oscar.
Meu Deus, aquilo às vezes é doloroso, é painful to watch. Mas por curiosidade, se achas tão mal, porque é que reviste? Não, revi porque eu gosto dos Queen. Ele é fã. Mas eu também gosto. Mas estava a dar na televisão e disse, deixa cá ver outra vez isto. Deixa cá ver se isto foi castigado, vamos castigar. Não, então foi. Deixa ver se foi problema meu na altura e isto afinal. Não, ainda era pior, eu na altura não tinha desgostado tanto e agora deixa-me pegar nisto do Bohemian Rhapsody. Ouvir músicas com as quais estamos familiarizados numa sala de cinema é uma experiência incrível. Claro, deixa-me só dizer isto, não viste este filme, mas para mim os melhores momentos em que o filme ganha vida, de facto, são os momentos musicais. Mas não são tantos assim, não é? Por isso é que o filme está morto, não é? É que leva ali duas injeções falta da música. Logo do início e depois, aquele momento em o Born in USA no estúdio é extraordinário, é sempre muito bem conseguido. Só para concluir, eu vou falar depois no próximo programa das sugestões do documentário sobre o Scorsese e no documentário aparecem vários certos dos documentários musicais que ele fez, incluindo aquele com The Band do Robbie, The Last Waltz. E tu vês como um filme pode ser altamente pessoal, artístico e fazer jus à música também, que aquilo era um documentário. Tanto que ele depois foi viver com o Robbie Robertson e consumiram tudo o que havia para consumir, não é? Isso, também há essa parte. Pedro Buxeri Mendes. Deixa-me só pegar aqui no Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody e Mamma Mia são dois exemplos de filmes que não são grande coisa, mas dos quais nós extraímos muito. Eu vi o Bohemian Rhapsody, fui ver e tal. A primeira parte... No cinema, isto é? Sim, a primeira parte vais vendo, não é? O Freddie Mercury enfim, sai mais ou menos do armário, mas depois não sai, depois há ali uma coisa um bocadinho esquisita. Mas depois, a última parte do filme, que é uma recriação fiel e em tempo real da atuação dos Queen no Live Aid, não é? Que foi quando os Queen, já pouco tempo antes da morte de Freddie Mercury, foi quando os Queen passaram a ser definitivamente aceitos pelas outras bandas, pelo establishment da pela pop autoridade rock, pop rock, sim. Incluindo o Springsteen, não é? Pronto. E essa atuação ao vivo que está no YouTube, a verdadeira, é um momento inacreditavelmente intenso de ver em cinema. Tanto assim é que eu, como não é que eu seja bom pai, mas às vezes, enfim, gostava de ser. Levei os meus filhos para ver uma segunda vez um filme. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu fui ver um filme uma segunda vez enquanto na janela de exibição, não é? Vocês têm que ver, que isto é incrível, vão ver a segunda parte. Os putos não adormeceram, mas quase. Portanto, aquilo não lhes diz nada porque eles não têm o recall de ter crescido a ouvir Queen. Claro. Mas essa recriação, deixa-me dizer isto, essa recriação quase plano a plano, momento, acho que é o grande momento cinematográfico do filme, porque há ali uma ideia, vamos recriar isto plano a plano, quase como aquele projeto do Gus Van Sant de recriar o Psycho plano a plano. Há pelo menos aí uma ideia, porque ele podia ter optado perfeitamente, o realizador, por ter feito uma coisa completamente diferente. Claro. Ou só dar ali uns minutinhos, mas não, ele faz essa recriação quase plano a plano, e tu podes seguir as duas. Aliás, há no YouTube vídeos que comparam e há aí pelo menos uma ideia visual da coisa. Portanto, quem viu o Live Aid na altura certa e depois vê o filme, a experiência é muito mais acho eu, fulfilling, como é que se diz? Intensa, não é? Sei lá, satisfatória. Recompensadora, satisfatória. A mesma coisa se passa com Mamma Mia. Mas os filmes sobre artistas, normalmente, nós quase que podemos escrever o guião, não é? Que é a parte bater à porta, entregar uma cassete e ninguém ligar. E depois começam os primeiros êxitos, depois uns namoricos, depois umas drogas, depois o sucesso, e depois um momento de dúvida. Exato, e agora para onde é que eu vou? Para onde é que vai a minha carreira? Depois uma garrafa de Jack Daniels ou de vodka por dia, ou uma por hora, não sei bem como é que é, não sou grande apreciador. E é difícil um bocadinho ser deste guião. Quer dizer, não estou a ver que venhamos a ter um filme sobre a vida de Michael Jackson com música e com as coisas que ele terá feito com as crianças, não é? Portanto, quando ou se fizer um filme sobre o Jackson, será ou sobre uma parte. Sim, vai ser uma escolha complexa, de facto. Em princípio não vão combinar as duas, não é? Não vão combinar, tinha um fantástico e aqui... Eu, por acaso, gostava muito de ver um filme sobre o Prince.
Pronto. Olha, eu não. aí está uma ideia. Eu não. Então tu vais estar no GNC a comer ostras. A atuar, a cantar. Olha, tu tinhas no guião filmes de biópicos de músicas que eu gostaria que existissem, não é? Sim, Do Príncipe não é um deles. Não. Mas se quiser eu ponho aqui. Ele já tem o Purple Rain, não é? Amália Rodrigues seria o... Já foi Mas feito. Esse já foi. Esse. Mas em bom, não é? Desculpa, não te entendi. Não fui eu. Não é em bom nem em mau. Para onde já não há prémio. Com o nível de dinheiro que existe no cinema americano. Pronto, Pois, a questão da produção, a eterna questão da produção. Sim, porque eu também te perguntava nomes portugueses. E o Rui Reininho, claramente. E depois o Bowie, o Hendrix e o Cobain são três nomes evidentes, não é? Sobretudo o Kurt Cobain, que eu acho que daria um ótimo filme, até porque aquela época da história da humanidade, ali o final dos anos 80, princípios dos anos 90, é uma época que merece ser apanhada em filme. Não tenho a certeza que tenha sido. Há o filme Singles, não é? Que é dessa altura, mas... Sim. Mas com os olhos, com óculos de 2025, não creio que essa altura tenha sido bem apanhada ainda. E o Last Days é um filme que, ainda que seja sobre Kurt Cobain, depois pode não ser bem sobre Kurt Cobain. Se não quiseres, não é? É como o 24 Hours Party People, sabes qual é? Sim. Que é sobre aquele tempo, queria um sobre 24 Hours Party People sobre o Cobain. Ia dizer que esse é um belo filme, 24 Hours. Estás a concordar comigo então? Sim. Joana, uma pergunta um bocadinho diferente, não é diferente, enfim. Saíste do cinema e ouviste de facto ouviste de facto o álbum Nebraska. Ouvi. E concluíste naturalmente que é um ótimo disco e que se calhar essa ideia não está bem no filme. Por acaso há uma coisa interessante que é o filme passa muito tempo naquele dilema, não é? De fazer um disco, ele quer fazer um disco, tem aqueles demónios interiores, é um disco muito diferente, não sei o quê e tal, faz o disco. Mas depois, não vou dizer o fim, mas falta ali qualquer coisa. E então? Deixa-me só aqui 2 ou 3 notas. Desculpa, Tiago, estou aqui a arruinar-te o programa. Este programa não tem salvação. Não vou voltar. Não, nós já ganhamos, não vamos voltar a ganhar o prémio. Só em relação ao que o Pedro disse, ia só acrescentar 2 ou 3 notas. Nota número 1 é que o primeiro disco que eu comprei na vida foi os Queen Live at Wembley e comprei com um cheque disco e aqui há uma referência para o Pedro e para um grupo restrito de pessoas no Centro Comercial das Palmeiras. Muito bem, na One-Off. E não me lembro do nome da loja. Não me lembro do nome da loja, mas pronto, mas que era um centro comercial em Nova Oeiras. E que tinha também um cinema. Está bonito. Está bonito. Segunda nota é que há uma belíssima biografia da Amália Rodrigues escrita pelo Miguel Carvalho. É verdade. E mostra como poderia ser concordo absolutamente contigo, daria uma bela biografia e finalmente só a questão desta ideia da dificuldade ou facilidade, e vou ao encontro do que tu estás a dizer. Fazer um filme sobre um artista é o quê? Pronto, começa, não é? Pronto, este exercício que tu fizeste, tu às tantas podes fazer isso com qualquer tema, não é? Tu tens de escolher um ângulo. E aqui o realizador e os argumentistas escolheram um ângulo, e é um ângulo muito fechado até, não é? É aquele momento e é aquele disco. O disco que eu depois fui ouvir e é absolutamente extraordinário, e eu não o conhecia porque sou uma inculta. E já agora, para quem não sabe, é um disco que Bruce Springsteen grava sozinho num quarto, é acústico. Exatamente. Péssimo som, péssimo entre aspas, porque depois aquilo resulta muito bem. Tecnicamente, não é? Tecnicamente falando. Mas isso é que é interessante, mas isso faz parte da magia do disco. E ainda é mais interessante hoje. Mas nada disso passa no filme. Aliás, eu pensei, mas para que ele faz um filme sobre este disco e nós quase não ouvimos nada do disco no filme e fui ouvir... Os 2 melhores momentos musicais são de músicas que não estão nesse álbum. E eu fui ouvir o álbum e pensei, eu não preciso de ver o filme, basta ouvir este álbum. E depois fui ouvir ouvi um programa que recomendei da última vez que estive cá, um podcast que é o da outra vez, e disse mal o nome da outra vez e agora se calhar vou dizer o Trackstar, pronto, em que ele fala com o argumentista e fala o anfitrião, o host, com o Jeremy Allen White, com uma série de pessoas que estiveram envolvidas
no filme, e também fala da paixão dele por esse álbum. E eu recomendo, e já que, e se forem tão incultos como eu, que ouçam isto antes e se querem mesmo ir ver o filme, aí se calhar vão perceber melhor o filme, porque no fundo aquilo preenche os buracos todos que ficam em branco. Mas este disco, nós estamos a ouvir o álbum, e tem uma honestidade, uma verdade e uma força que são raríssimas de ouvir hoje em dia ou na história. Quer dizer, nós fala-se muito do... É um bom ponto de partida para questionarmos a questão da técnica. Qual é a importância da técnica? Hoje em dia tens filmes irrepreensíveis do ponto de vista técnico, com efeitos especiais extraordinários, com orçamentos bilionários, e dizes, gostaste? Mais ou menos e tal. E eu acho que isso pode acontecer também com os discos. Claro. Este disco tem é um disco que conta histórias. Isso também não passa no filme. É irónico, porque é um disco que são uma série de curtas histórias de um universo que se pode, de uma forma muito genérica ou generalista, designar como americana ou americana. Que ele dá ali uns indícios quando ele está a aquela escrever, história e da Flannery O'Connor e dos Noivos Sangrentos. Exatamente. Mas são uma série de histórias que ele está a contar ao microfone. E tem a curiosidade dele, eu agora vejo no quarto, porque vi no filme no quarto a escrever, mas ele está a contar aquelas histórias sozinho, sem intenção de alguma vez editar aquilo em álbum. Portanto, é uma coisa que não é feita a pensar daquilo como um resultado final, e o que sai dali é um momento de intimidade enorme. E essa questão técnica, se podes dizer, mas ali o som não é perfeito e ouve-se som rufanho ou uma coisa qualquer, e isso entra, podemos dizer que isso é mais um instrumento, é mais um elemento da composição. Deixa só, estamos quase a ir embora, mas o Pedro quer acrescentar aqui qualquer coisa. É rápido, porque muita gente em Portugal gosta muito de Bruce Springsteen, nada errado com isso. Mas se calhar do Mingos e Samurais, por exemplo, do Rui Veloso e do Carlos T, também se calhar vai buscar uma portugalidade e uma portuensalidade, eu não sei qual seria a palavra, uma portuensice do Porto, aquilo que é referente à cidade do Porto, que às vezes nós próprios, incluindo eu, claro, não notamos muito, não é? A parelha Rui Veloso, Carlos T, cantam muito sobre um certo Portugal, sobretudo a cidade do Porto, mas também em Porto Covo, não é? É verdade. E às vezes a nós portugueses de Portugal, em Portugal, nos falta uma certa proximidade que parecemos ter mais com os Springsteens da vida. Nós parece que somos íntimos da América profunda, não é? Vimos tantos filmes, tantas séries, lemos tantos livros, ouvimos tantos discos, que somos quase americanos. E menos portugueses do que se calhar deveríamos ser, porque nós, de facto, se queremos uma terra melhor, temos que amar a nossa terra, não é? Não, agora fiquei... Agora ficaste... Para onde é que vais depois disto, Fiquei... Na verdade é que nós temos que ir embora, porque chegámos ao fim do nosso tempo. Mas se calhar em breve vamos falar sobre... Point, não, se calhar vamos falar sobre Mingos e Samurais em breve. Os Mingos e Samurais, muito bem. Migas com samurais. Não sei se algum restaurante já inventou este prato. Muito bem. É de sushi, com comida tradicional imensa desculpa. São peças de sushi, mas em vez de arroz tem migas. Peço imensa desculpa por este momento. Chegámos ao fim de mais um pop-up. Vamos voltar, como sempre, na segunda-feira, em podcast, com as sugestões da semana, e sigam-nos nas vossas plataformas favoritas para não perderem nenhum episódio. Até lá.